Olá, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre o conteúdo de estatística, tá? Então, é o último capítulo do módulo 2, ok? Vou estar compartilhando com vocês aqui. Vamos falar um pouco sobre porcentagem, sobre tabelas, né? Dados gráficos também. Então, vamos entrar lá para vocês verem o conteúdo de estatística. Ok? Então, isso aqui está no livro, página 158. Coleta de dados, variáveis estatísticas. Nós vamos falar sobre os tipos de variáveis que podem ocorrer quando você faz uma coleta de dados, né? Alguns alunos do 8º ano fizeram uma pesquisa de opinião junto aos seus colegas de sala para saber qual tipo de passeio cada um prefere fazer no final de ano. Observe na tabela o resultado dessa pesquisa. Então, geralmente, a matéria de estatística vai falar sobre pesquisas, tá? Sobre uma pesquisa, sobre uma coleta de dados. Então, foi feita a pesquisa para saber a preferência do passeio. Você tem que organizar numa tabela. Toda pesquisa é feita, é organizada, é tabelada, né, que a gente fala. Então, tá aqui, né? O tipo de passeio, que foi a pergunta, parque de diversões, praia ou camping. 15 alunos escolheram parque de diversões, 6 alunos escolheram praia e 9 alunos camping, num total de 30 alunos, ok? Uns 30 alunos da sala. Na primeira coluna dessa tabela, o tipo de passeio é a variável estatística, ou simplesmente variável da pesquisa. Parque de diversões, praia e camping são os valores dessa variável. Variáveis como essa, que não apresentam valores quantitativos e estão relacionadas a uma qualidade ou características, são chamadas variáveis qualitativas. Então, existem dois tipos de variáveis, tá? Qualitativas e quantitativas. Essa daqui, como era um tipo de passeio, é uma qualidade. Então, ela é chamada de variável qualitativa. Os exemplos de variáveis qualitativas: sexo, estado civil, o nível de escolaridade de alguém, a cor dos olhos. Tudo isso não envolve número, e sim uma qualidade, uma característica, ok? As variáveis qualitativas podem ser classificadas em variável qualitativa ordinal, quando há uma ordenação para as possíveis ocorrências. Por exemplo, nível de escolaridade, ela é qualitativa, mas tem primeiro grau, segundo grau, né? Funde 1, Funde 2, ensino médio, ensino superior. Então, por exemplo, o nível de escolaridade de alguns trabalhadores é uma variável qualitativa que pode ser disposta na seguinte ordem: ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, etc., etc., pós-graduação. Então, existe uma ordem, né? Igual se você perguntar a série de uma pessoa, em que ano você está? É uma variável qualitativa, ok? E existe uma ordem. E tem a variável qualitativa nominal, quando não há uma ordenação para as possíveis ocorrências. Por exemplo, tipo de comemoração, né? Tipo sexo. Primeiro masculino, depois feminino. O Estado Civil vem primeiro solteiro, depois casado. Nada a ver, não existe uma ordem aí, né? Então, elas são apenas variáveis qualitativas nominais. Já aquelas variáveis que apresentam valores quantitativos, resultantes de uma contagem ou que pode medir, são chamadas variáveis quantitativas. Por exemplo, a idade, a altura, a massa, o peso, né? Quantidade de filhos, a hora, né? O tempo que passa, tudo isso você consegue medir ou você consegue usar números, são variáveis quantitativas, que dependem de uma quantidade. As variáveis quantitativas podem ser classificadas em
variável quantitativa discreta, quando as possíveis ocorrências são números inteiros que resultam, em geral, de uma contagem. Por exemplo, quantidade de filhos, quantidade de funcionários e etc. Já as variáveis quantitativa contínua, quando as possíveis ocorrências são valores de uma escala contínua de números reais. Por exemplo, o peso, né, a massa de um indivíduo, pois ela pode assumir valores reais como 80 quilos, 80,5, 80,54. Então, existem números quebrados aí. Ninguém pode ter 2,5 filhos, mas você pode ter 80,5 quilos, 40,5 quilos. Então, quantidade quantitativa discreta, existem números inteiros. Quantitativa contínua, números decimais ou inteiros. Atenção! Nem sempre o objeto de pesquisa são pessoas. Uma fábrica de pisos, por exemplo, pode realizar uma pesquisa para verificar quantos pisos apresentam defeito por lote de fabricação. Nesse caso, o objeto de pesquisa são os pisos. Então, você pode fazer uma pesquisa para saber quanto de energia você gasta em casa, para saber qual eletrodoméstico gasta mais energia. O chuveiro, a geladeira, o ferro de passar roupa, você pode fazer uma pesquisa e as pessoas não é o caso a pessoa, mas sim os objetos, ok? Então, existem vários tipos de pesquisa e todas elas são da área de estatística. E aqui ele pede para completar o esqueminha, bem simples, tal. Complete o esquema a seguir, de acordo com as informações apresentadas no texto acima. Então, nós temos uma variável que pode ser quantitativa ou, aqui no outro lado, qualitativa. Então, variável pode ser quantitativa ou qualitativa. As quantitativas podem ser discretas ou contínua. Então, aqui desse lado vai ficar variável, quantitativa, discreta e contínua. Desse outro lado, variável qualitativa. E quais são os tipos da qualitativa? Está na página anterior, lembra? Então, na qualitativa, você pode ser ordinal ou nominal. E aí você vai colocar aqui, nesse quadro, variável qualitativa, ordinal ou nominal. Tá? Esses são os tipos de variável que você pode ter. Variável é a pergunta, tá? O que vai variar. Você pode perguntar qual o time de futebol dos alunos do 8º ano. É uma variável qualitativa e não quantitativa, porque não depende de um número. Mas se você perguntar qual a idade dos alunos, aí vai ser quantitativa. Ok? Então, a variável pode ser qualitativa, quando é uma qualidade, uma coisa, e quantitativa quando representa um número. Né? Exemplo de variável quantitativa. Quantas horas por dia você utiliza a internet? Existe uma quantidade aí, né? A quantidade de horas que você usa. Então, ela é quantitativa. Outra pesquisa. Qual o site que você mais utiliza? Aí é qualitativa, porque ele está falando da qualidade. Qual é o site? É o Classroom? É o UOL? É o Google? Então, é uma qualidade. Você percebe a diferença entre qualitativa e quantitativa. E tem alguns exercícios aqui, também todos sobre o que a gente está falando, tá? Exercícios da página 159 e da página 160. Esses exercícios, vocês vão ter aí um plantãozinho de dúvida para fazer, uma aula, né? Com um plantão de dúvidas. Não a de hoje, né? A de hoje é o plantão dos exercícios da semana passada. Essa aqui a gente marca uma aula na quinta ou na sexta para vocês estarem fazendo página 159, 160. E acredito que tenha mais alguma aí pela frente, tá? Ok? Então, primeira parte de estatística é só isso. Vocês podem também fazer agora no horário da aula esses exercícios e a gente vai tirando dúvida.
A gente vai batendo um papo. Existem outras partes aqui, ó, eu não quero misturar. Vamos primeiro entender legal, depois eu vou passar sobre distribuição de frequência, que é como a gente organiza os dados na tabela e começa a calcular as porcentagens. Então, esse aqui eu vou fazer uma aula separado para vocês não confundirem as coisas aqui, tá? Então, primeiro vamos fazer os exercícios sobre variáveis quantitativas e qualitativas, ok? Então é isso, tá, gente? Por hoje é só isso mesmo nessa videoaula. Não adianta misturar as duas matérias que vai terminar confundindo vocês. Façam os exercícios da página 159 e 160 e a gente se fala aí na próxima aula, tá bom? Muito obrigado, bons estudos!